Bom dia a todos! É com muita alegria que nós voltamos aqui hoje para fazer mais um estudo do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje falando de um assunto muito atual, infelizmente, que é o tópico 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da melancolia. Lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo que traz valiosos ensinamentos, aplicáveis principalmente nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, em que tantas pessoas estão aflitas, desesperadas, por diversos motivos financeiros, isolamento, distanciamento social, com medo do futuro, ou seja, também porque perderam entes queridos. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter você aqui conosco para mais esse estudo, nessa manhã de aprendizado. E peço a você agora que vá para um lugar confortável, tranquilo, se possível. Bom dia, Marta Miriam. Respire fundo, pausadamente, ouvindo essa música lá no fundo. Bom dia, Ivaneide. Puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, agradecendo por mais essa noite de sono restaurador, agradecendo pela nossa família, agradecendo pelo nosso trabalho, agradecendo por estarmos bem, com saúde. Respire fundo mais uma vez para acalmar a sua mente, o seu coração. Peça com fé, com força, aquilo que você mais precisa. Concentre, viva aqui esse momento presente, entregando a sua vida nas mãos de Deus, de Jesus Cristo, confiando no Senhor. Pedimos, Senhor, que tire todas as nossas angústias, todas as nossas decepções. Ajude-nos a enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. Dê-nos força, dê-nos o amparo, dê-nos a sustentação que tanto precisamos, Senhor. Dê-nos a paciência, a resiliência, a resignação para lidar com todas as adversidades, que são muitas, principalmente nesse momento. Tire do meu peito, tire do peito agora, de todos vocês que estão assistindo nesse momento. Tire toda a angústia, toda a ansiedade. Coloque a mão no seu peito e peça para que tire essa ansiedade, tire essa angústia, tire essa melancolia do peito e sinta esse sentimento ruim saindo nas suas mãos. E entregue agora a sua vida nas mãos do Senhor, pedindo amparo, proteção, pedindo orientação para mais esse estudo, que ele atinja justamente aquela pessoa que mais precisa. E essa luz que você recebeu agora, que está se irradiando por todo o seu corpo, que ela vá em direção a todos os seus familiares. Imagine essa luz indo em direção a todos aqueles que mais precisam. Aos familiares, aos seus vizinhos, aqueles colegas de trabalho, todos aqueles que realmente precisam dessa luz nesse momento. Respirando fundo mais uma vez, concentre e viva agora esse momento presente de aprendizado, tirando todas as lições do Evangelho de Jesus Cristo. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que chegaram depois. É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, lá no tópico que fala da melancolia. Justamente porque, por causa desse momento tão difícil que nós estamos vivendo, tão atípico, de tanta insegurança, de tanta incerteza, em que há mais ou menos 9 meses nós estamos vivendo e cada dia que passa, a gente acha que vai passar esse momento, que nós voltaremos à nossa rotina normal de vida e nós nos deparamos com a segunda onda, com uma nova modificação do vírus, Covid. Então, é preciso estudar essas orientações do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente ter o amparo necessário. Bom dia, Jucimária, bom dia, Lidiane, bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Sejam todos muito bem-vindos. E a melancolia é uma aflição
Por isso ela está nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos. E é um estado de grande tristeza, de desencanto geral, de depressão. Uma pessoa melancólica, ela perde muitas vezes a vontade de viver, se sente oprimido, se sente com uma tristeza profunda. E essa melancolia muitas vezes começa quase imperceptível, numa frustração pequena, e depois vai se apoderando do nosso coração e levando a pessoa a considerar amarga a existência e ver a vida sem sentido. Fica sem sentido viver, continuar a viver. E a melancolia é uma doença e pode muitas vezes levar à morte, porque causa uma angústia tão profunda, uma depressão, e em casos extremos leva ao suicídio. Por isso é preciso detectar lá no início, ou se não for possível detectar no início, tratar essa melancolia, buscar as causas dessas tristezas, dessas frustrações e buscar minorar ou extinguir essa tristeza. Bom dia, Daniela. E sendo uma aflição, a melancolia, nós sabemos que toda causa, todo efeito tem uma causa. E a melancolia é um efeito que nós precisamos buscar as causas. E ela pode ter origem em causas desta vida ou também em outras vidas, em outras encarnações. As causas anteriores das aflições, elas pré-existem a essa vida, ou seja, são de vidas pretéritas de outras encarnações. E muitas vezes nós não podemos evitar. Mas muitas causas das nossas tristezas têm origem em atos praticados por nós nesta vida, nesta encarnação. Consequência do nosso caráter, da nossa conduta. Nós somos os causadores de tudo que nos acontece, em virtude dos nossos excessos, em virtude das atitudes, dos nossos atos. É a lei de ação e reação. Todo efeito tem uma causa. E essas consequências, elas podem ser boas ou ruins. E a melancolia é uma consequência ruim. E eu posso citar, pelo menos, 3 causas da melancolia. A primeira que nós podemos falar é essa busca pela felicidade, principalmente pela disseminação das redes sociais. Hoje, nós entramos numa rede social e todos são felizes, todos são bonitos, todos são ricos, e a gente fica se comparando. Eu tenho certeza que você já abriu uma rede social e falou: nossa, mas minha amiga tá tão feliz, nossa, mas só minha vida que é ruim, só eu que não estou viajando. Antigamente não, antigamente as pessoas simplesmente viviam sem se preocupar com as outras pessoas. Mas a exposição a essas redes sociais, a exposição da vida íntima das pessoas nas redes sociais, elas têm, essa exposição excessiva, ela tem levado a uma melancolia, uma tristeza, que a Daniela está compartilhando o seu depoimento. E, Daniela, eu tenho certeza que esse estudo de hoje vai te ajudar profundamente. Se você buscar a causa da sua melancolia, da sua tristeza, e consequentemente a gente vai falar aqui daqui a pouco das formas de combater essa melancolia. Então essa busca incessante pela felicidade que não existe. Essa felicidade que ela é condicionada a eventos externos ou a outras pessoas. A gente fica condicionando a essa felicidade, a nossa felicidade, a eventos externos, ou seja, eu serei feliz quando eu viajar para a Europa, eu serei feliz quando eu conseguir ter um carro, eu serei feliz quando meu marido fizer isso, quando eu comprar um carro novo, como se a nossa felicidade estivesse condicionada a bens materiais. E nós vimos que a felicidade, ela é um estado íntimo. Ela independe de onde a gente esteja, com quem a gente esteja. Ela é um estado íntimo. A gente pode estar numa praia maravilhosa, num lugar maravilhoso, no melhor resort, que se a gente não estiver bem, não adianta, porque a nossa felicidade não está condicionada a
eventos externos, a pessoas, a outras pessoas. É um estado íntimo que depende de nós. Só cabe a nós buscar esse estado íntimo, esse céu que Jesus nos fala, que é a felicidade. E que a gente pode viver o céu aqui nesse momento presente. Não precisa esperar o desencarne para ir para o céu. Esse céu é um estado íntimo, está dentro de nós. E se a gente condiciona a nossa felicidade a esses bens materiais, a esses eventos, a outras pessoas, ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa, aos seus pais, a essa perfeição que nós buscamos, é frustrante porque nós nunca teremos. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações em que as dores, as frustrações fazem parte do nosso cotidiano. Não existe vida perfeita. Todos nós enfrentamos momentos de angústia, momentos de desespero, doenças, frustrações, e isso é algo natural que nós precisamos trabalhar dentro da gente, intimamente, para conseguir enfrentar esses problemas e deixar o fardo mais leve, ao invés de torná-lo mais pesado, porque muitas vezes a gente dá muito valor a coisas que realmente não têm importância. Às vezes a gente sofre com a atitude de outras pessoas que daqui um ano não vai fazer importância nenhuma, às vezes amanhã isso não tem importância nenhuma, não tem reflexo nenhum na nossa vida. Então, Sueli, o Evangelho ajuda muito nisso, porque ajuda a entender que a fortuna, o poder, a juventude, nada disso, nem os três juntos, são suficientes para nos tornarmos felizes. Quantas vezes nós vemos pessoas jovens, bonitas, ricas e poderosas se entregarem aos vícios como uma forma de fugir dos problemas? Porque elas também têm problemas. Porque isso não é suficiente para a nossa felicidade. E quantas vezes a gente vê pessoas simples, que vivem em casebres, casinhas simples, sem ter nada material e que vivem tão leve, tão felizes. Então isso não é condição para a felicidade. E outra causa da melancolia também, nesse momento em que estamos vivendo, é o distanciamento social. Esse distanciamento causado pela pandemia. Bom dia, mãe! A pandemia transformou os nossos hábitos, transformou as nossas vidas, restringiu, de certa forma, a nossa liberdade. Principalmente os idosos, as crianças, estão presos em suas casas. As crianças não podem sair, muitas vezes, para brincar, não vão para a escola, não têm contato com os colegas, vão se distanciando. Os idosos também, que tinham aquela rotina de sair para fazer uma compra, tinham a liberdade de ir e vir. E essa liberdade, ela foi cerceada, ela foi restringida. Então, esse distanciamento, de uma certa forma, tem causado essa melancolia, essa tristeza. A gente liga a televisão, só tem notícias ruins, não sei quantas mortes, desencarnes, gente sofrendo, sem hospital. Então, a gente tem que buscar formas de minimizar isso. Não relegar o problema, não é negar o problema de forma nenhuma, mas é buscar formas de deixar esse momento mais leve, buscando muitas vezes, ao invés de assistir aquele noticiário que só traz notícias ruins, ver um bom filme, uma palestra, filmes. Então esse momento de distanciamento, ele trouxe uma certa melancolia, uma certa tristeza, e que nós temos que trabalhar para isso não se tornar uma doença, algo sério, uma tristeza profunda. Nós temos que trabalhar, e a terceira causa da melancolia que nós temos que trabalhar é a ociosidade, ou seja, é ocupar o nosso tempo. Ou não ficar com a mente vazia, porque já dizia o antigo ditado: mente vazia, oficina do diabo. Quanto mais tempo nós temos ocioso, mais pensaremos em desgraça, mais atrai pensamentos ruins. Então nós temos que ocupar a nossa mente com tarefas do bem, trocar
às vezes 3 horas de redes sociais olhando a vida dos outros por 1 hora de um estudo. Às vezes assistir uma palestra meia hora, uma palestra que vai te agregar. 5 minutos de meditação, 10 minutos sozinha em silêncio, pensando na sua vida e achando formas de encontrar a felicidade nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas do dia a dia, às vezes no momento de cozinhar, às vezes no momento de lavar a roupa do seu filho, com aquele carinho que você transmite para ele naquele momento de realizar a tarefa. Então, ocupar a mente, transformar momentos de melancolia e ocupar a mente, fazer uma atividade física ao ar livre, uma caminhada na lagoa. Aqui em Patos de Minas nós temos a Lagoa Linda, que às vezes nos traz momentos maravilhosos de ver um pôr do sol. Isso tudo pode ser um momento de felicidade, porque a vida é feita de momentos. A felicidade, ela não é um estado constante, contínuo. Nós temos momentos felizes, então nós temos que buscar esses momentos. São formas de combater a melancolia. Não está em ordem de importância o que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, primeiro nós precisamos identificar a causa. O que nos traz essa sensação de tristeza? E atacar a raiz desse problema. Muitas vezes nós precisamos escrever num papel para a gente assimilar o que está causando aquela tristeza no nosso coração. Escrever, o que te causa isso? Tire um momento do seu dia para você. Se você não tiver um momento, um lugar adequado, fala, não, na minha casa eu não tenho paz. É meus filhos gritando, é meu marido me chamando, são várias tarefas, porque nós mulheres, nós somos multitarefas, ou seja, nós cuidamos da casa, cuidamos dos filhos, trabalhamos fora, então essa rotina atribulada, essa rotina acelerada, ainda mais com as crianças dentro de casa sem aula, isso também gera melancolia. Então nós precisamos identificar esse momento e buscar momentos de reflexão para buscarmos formas de combater essa melancolia, essa tristeza. E a segunda forma de combater é a autocura. E o que é essa autocura? A autocura é nós nos curarmos, eu me curar. Mas você deve estar pensando, mas como que eu vou me curar? E nós temos esse poder de autocura. Primeiro, através do estudo, que é o que você que está aqui fazendo agora, é o que você está fazendo aqui agora. É através desse estudo da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso, esse estudo vai nos fornecer subsídios, ensinamentos para nós aplicarmos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quantas vezes eu abri num momento difícil de aflição, às vezes de doença, de angústia, eu abri o Evangelho e ele tinha as palavras certas para me ajudar no enfrentamento daquele problema. Quantas vezes? Isso já aconteceu com você? Fala aqui para mim. Quantas vezes você abre a Bíblia, quem é católico, e a Bíblia contém exatamente aquele ensinamento que você precisa ouvir, aquele incentivo que você precisa ter. Então, o estudo do Evangelho de Jesus Cristo contém ensinamentos valiosos para todos os momentos da nossa vida. E esses ensinamentos, ele vai possibilitar identificar em nós as nossas fraquezas, as nossas incertezas, as nossas limitações, as nossas inseguranças. Isso se chama autoconhecimento. É nós nos conhecermos em nós o que nos traz insegurança, o que nos traz incerteza. Qual que é a nossa fraqueza? Será que a nossa fraqueza é a impaciência? Quais os nossos defeitos? Quais as nossas virtudes? Porque todos nós temos tantas virtudes que nós esquecemos de lado simplesmente. E damos tanto enfoque, tanto
aos nossos defeitos. Todos nós temos qualidades incríveis. Um cozinha tão bem, a outra fala bem, a outra tem o dom de ajudar. O técnico em enfermagem, ele tem o dom de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas. O gari tem o dom da limpeza. E nós, dentro de casa, todos temos dons que Deus nos ofertou. Multiplique esses dons e trabalhe os defeitos que todos nós também temos. Todos nós temos, eu tenho inúmeros defeitos, você tem inúmeros defeitos, eu tenho certeza. Mas nós não podemos dar enfoque a esses defeitos, a gente tem que procurar melhorar esses defeitos. Não só enfatizar, eu sou impaciente e vou morrer impaciente, não. Eu sou impaciente e vou trabalhar essa paciência no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, com as adversidades, ser mais resiliente, tirando lições das dificuldades enfrentadas. Então, tudo isso é aprendizado e o estudo nos possibilita o autoconhecimento, que nos possibilita a reforma íntima, que é essa nossa mudança interior, que é o que nós procuramos, que é o que nós buscamos aqui, a nossa evolução. E através do estudo, nos conhecendo, isso fica mais fácil. E aí, estudo, autoconhecimento, reforma íntima possibilita a autocura, que é nós nos curarmos. Mas como que a gente se cura? Como que eu me curo? Mudando a minha maneira de pensar, ressignificando a vida, os fatos. E o que é ressignificar? Ressignificar é dar novo sentido aos fatos. É pensar o que essa doença tem para me ensinar. Será que vem para me dar um alerta de que eu preciso cuidar mais do meu corpo? Será que é um alerta para eu cuidar mais de mim, da minha alma, do meu espírito? Será que essa ansiedade exagerada, será que ela não veio para me mostrar que eu preciso parar? Porque muitas vezes o que a gente precisa é parar. A gente precisa desacelerar. Então, é o momento de conectar-se com Deus. Nesse momento de angústia, de ansiedade, parar, analisar sua vida. Conectar-se, conversar com Deus. Tirar esse momento que sejam 5 minutos do seu dia para conectar-se com Deus, com Jesus, com os seus anjos guardiães que sempre te acompanham. Nós sempre temos espíritos protetores que estão a todo momento alertas, nos ajudando, nos orientando. Nós precisamos ativar o nosso livre-arbítrio para a gente saber seguir os bons conselhos, agir de acordo com o bem. E isso exige a mudança de comportamento. E como que a gente muda o nosso comportamento? Como que você pode mudar o seu comportamento? Às vezes lendo novos livros. Se você não gosta muito de ler, então assista palestras que vão te acrescentar. Tire um momento para fazer uma respiração consciente. Quando lá no início eu peço para você ir para um lugar calmo, respirar, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, isso não é à toa. É porque realmente essa respiração consciente, ou seja, você prestando atenção na sua respiração, você acalma seu coração. Se você não conseguir acalmar com 5 respirações, que faça 30 até o seu coração desacelerar. Isso é cientificamente comprovado, porque a respiração consciente, ela ativa, ela oxigena o cérebro. E isso vai te ajudar, você não imagina como. Faça isso, vá para um lugar calmo, trate melhor as pessoas, porque quando a gente briga, quando a gente ofende as pessoas, isso traz tristeza para nós. Em contrapartida, quando a gente faz o bem, nós somos os maiores beneficiados. Então mude a forma de viver, mude a forma de pensar. Acorde já pensando, obrigada, meu Deus, por esse dia maravilhoso que eu vou ter. A gratidão antecipada é um remédio valioso contra os males. Bom dia, Carla.
Então, tudo isso tem nos ensinado e faz com que o nosso dia seja mais leve, que a nossa vida seja mais leve, que o fardo seja mais leve, mudando a nossa forma de viver e de ver os problemas. Também a fé, a confiança. Quando você respira consciente, quando você ora, a oração nos coloca em posição de receber de Deus as bênçãos que nos é ofertada. Só que a gente precisa ter merecimento para a gente receber essas bênçãos. Então, a gente precisa agir. A oração nos convida à ação. A própria palavra tem ação no meio, no final, quer dizer. Oração, orar exige ação, exige atitude de nós, porque não basta ficar em posição de receber. Nós temos que merecer receber. E nós mudamos, nós merecemos, conseguimos o merecimento através da mudança das nossas atitudes. Nos colocando muitas vezes no lugar do outro. Porque às vezes a gente sofre tanto com as atitudes das outras pessoas. Por quê? E quando a gente se coloca no lugar do outro, entendendo por que aquela pessoa está fazendo daquela forma, está agindo daquela forma conosco, por que aquela pessoa age daquela forma, entendendo que cada um é um ser único, que aquela pessoa é diferente de mim, que o modo dela agir é diferente, não querer que a outra pessoa haja como eu ajo. Então isso é tudo muito importante e ajuda demais no enfrentamento de todas as angústias, dessa melancolia que atinge o mundo todo. E outra forma também de combater é a melancolia, a tristeza, esse sentimento ruim que domina o nosso coração, é a caridade. A caridade em todas as suas formas. A caridade material, a mais fácil, mas a caridade moral, de ouvir muitas vezes aquele que está dentro da sua casa. Quantas vezes a gente não conversa com aquele que está mais próximo? Muitas vezes a gente não presta atenção no sofrimento do outro. A gente está tão ligado somente a gente mesmo, a nós mesmos. A gente está tão preocupado com os nossos problemas que nós não enxergamos aquele que está dentro da nossa casa. Quantas vezes os familiares não observam, não prestam atenção naquele que está sofrendo e de repente ele tira a própria vida? Por que isso acontece? Porque a gente só olha pra gente. A gente esquece de olhar para o outro. E o outro não é o vizinho, não é um colega de trabalho, não. São nossos familiares, quem está próximo. Às vezes a gente não enxerga a dor do outro. A gente só enxerga a nossa dor. Isso é egoísmo. E é outro defeito que a gente tem que trabalhar. Tantas pessoas que sofrem tanto mais do que nós. Que às vezes a gente vai no hospital, a gente fica com vergonha. Com vergonha do quanto as outras pessoas sofrem. Então a caridade nos mostra isso. Que nós somos tão pequenos. Que nós somos tão ínfimos diante da imensidão do universo. Da imensidão de pessoas que sofrem. E nos mostra essa necessidade de buscarmos formas de combater essa melancolia e essa tristeza. E eu quero que você agora, eu te convido a fazer uma reflexão. Se você agora está carente, está precisando de algo, de uma conversa, de alguém, você está precisando de combater essa melancolia, essa tristeza que domina muitas vezes seu coração, que te dá vontade de chorar, que te dá vontade de sumir. Porque tantas vezes as pessoas falam assim, Nívia, eu tenho vontade de sumir, de fugir da minha vida, de ir para um lugar que ninguém me conhece. Eu tenho certeza que você já pensou isso em algum momento da sua vida. E eu quero que você reflita sobre isso. Pare, analise no fundo do seu coração, anote um papel. O que está te trazendo essa angústia? O que está te causando essa aflição, esse sofrimento, essa tristeza? Qual a causa desse aperto no seu peito?
busque preencher o tempo ocioso que você tem. Busque preencher o tempo vazio que você tem. Então, essa é uma hora que você tem. Que seja, às vezes, meia hora que você tem. Que você para e fica pensando, minha vida não é boa, eu podia ter mais isso, eu não tenho o trabalho que eu sonho. Ninguém tem. Ninguém tem. Esse momento que você tem, busque preencher com uma palestra que edifique. Abra o Evangelho segundo o Espiritismo e leia. Que seja uma frase dele, que vai te trazer inspiração, que vai te trazer o impulso que você precisa para continuar a viver. Saia da rotina, busque fazer algo que você nunca fez, mas que você tem vontade. Esses dias eu aprendi a costurar, pedi minha mãe para me ensinar a fazer uma blusa. E eu fiquei impressionada e postei isso na internet como incentivo às outras pessoas. E eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que me mandaram mensagem e falaram, nossa, mas eu queria tanto, eu sempre tive tanta vontade de aprender a costurar. Será que ainda dá tempo? Será que eu não estou muito velha? Então tire essas crenças limitantes. Isso te limita, isso te impede de progredir. Esqueça isso e coloque no lugar dessas crenças limitantes, eu tô velho, eu não posso, eu sou burra, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Substitua essas crenças limitantes por crenças poderosas. E o que são essas crenças poderosas? Eu posso, eu consigo, eu vou buscar na internet meios de aprender. Às vezes é uma dança que você quer, tudo está disponível gratuitamente na internet. Nada é justificativa para inércia, para paralisação. Então, se você gosta de dançar, dance. Se você gosta de fazer uma atividade física, mas às vezes não tem condição financeira ou tem medo de uma academia, vá para uma lagoa, vá para uma praça. Se você quer aprender um curso novo, procure na internet, tem milhares de cursos gratuitos que vão te agregar, que vão te acrescentar, que vão fazer você evoluir, você vai se sentir feliz. Isso nos traz felicidade, aprender algo novo, se sentir útil, ajudar outra pessoa, que seja um vizinho, que seja um idoso, que seja uma criança. E busque na memória momentos da sua vida que você sentiu felicidade. Eternize esses momentos na sua memória, que eu tenho certeza que são muitos. Não se compare às outras pessoas. Cada um tem a sua individualidade e nada do que é mostrado nas redes sociais é real. Tudo aquilo são momentos. Não quer dizer que é um estado contínuo. Você já postou na sua rede social algum momento de tristeza, uma foto chorando? Responde aqui. Eu nunca postei. Então, aquilo que você posta são momentos felizes. Assim como as outras pessoas também postam momentos felizes. Então não se compare aos outros. Cada um é um ser único, você é um ser único. Você não é mais um. Você é amado pela sua família, por Deus, por Jesus. Você tem muitas qualidades, você tem muitas virtudes. Trabalhe essas virtudes, trabalhe essas qualidades e multiplique esses dons em prol do outro e de você. Como diz Jesus, ame ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro a gente tem que se amar, para depois a gente conseguir amar o próximo, porque a gente só dá o que a gente tem dentro da gente. Então, muito obrigada a todos vocês por esses momentos de paciência, por terem ouvido. E agradecendo mais um momento de aprendizado, tantas reflexões, tantas lições tiradas de um único tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse tópico 25 do capítulo 5, depois vocês leiam com atenção em casa, tirando cada lição, tirando cada aprendizado. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento de oração, de aprendizado, agradecendo por todos os dons que nos foram concedidos, todos os dons. Eu tenho vários dons, você tem vários dons. E agradeça por tudo que Deus nos oferece. Agradecemos pela nossa família,
pelo nosso trabalho, pela nossa tranquilidade que agora nós sentimos nesse momento. Essa luz que veio do Evangelho, que entrou por todo o nosso corpo, por nossa mente. Que esses pensamentos positivos e de paz e de tranquilidade, que essa sensação de paz, que ela se perdure por toda a eternidade. Que a gente tenha força para enfrentar todos os problemas. Saiba tirar lição de cada problema enfrentado, de cada dor, sabendo, tendo a consciência de que as dores são inerentes à nossa condição de seres imperfeitos. Respire fundo mais uma vez e agradeça. Eu agradeço a você que esteve aqui presente, que você tenha uma excelente semana de muita paz, de muita tranquilidade. Beijo!